Então tá bom. Olá pessoal, boa noite. Então estamos aí começando mais um dos nossos encontros. Hoje é a nossa sexta aula do modo não presencial e o nosso objetivo de hoje é estudar o capítulo 39, agora do volume 4 do nosso livro-texto. Então, nós vimos no capítulo 38 do volume 3, ondas eletromagnéticas e equações de Maxwell. Vimos como que isso era formulado. No capítulo 20, nós vimos propriedades de referenciais que estão intimamente ligadas à preservação das equações de Maxwell, que foi a dinâmica relativística e a cinemática relativística. Vimos como que velocidades, tempo e comprimentos variam de um referencial para outro. E sempre tendo ali como ator principal ou atriz principal, no caso, a luz. A luz que tinha uma velocidade constante, independentemente do referencial, e tendo essa velocidade constante, ela nos gerava todos aqueles postulados e todas aquelas consequências que nós vimos. E nesse capítulo 39, então, do volume 4, vamos tratar agora mais especificamente das ondas luminosas, certo? Vamos falar, então, da luz. Mas, antes de falar da luz, a gente precisa entender que o espectro eletromagnético ele é algo que não tem uma certa fronteira, certo? Muito certinha, é aqui e acabou, mas eu tenho faixas nas quais eu divido as minhas ondas eletromagnéticas. Então, eu fiz essa aula hoje, uma parte com PowerPoint, justamente por ser mais fácil da gente visualizar. Então, aí eu tenho um exemplo de espectro eletromagnético, certo? Uma ilustração, beleza? Então, bem no meio vai estar a parte do espectro que vai nos interessar nesse capítulo, que é o espectro visível. E nós temos em energias maiores e energias menores outros tipos, outros nomes para essas ondas eletromagnéticas. Então nós temos do vermelho até o violeta o espectro visível e acima do violeta nós temos ultravioleta, raio-x, raios gama. Abaixo do vermelho temos o infravermelho, as ondas de rádio, onde dentro delas nós temos as micro-ondas e ali onde fala ondas baixas, basicamente também seriam ondas de rádio. Então nós vemos que quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. Nós vimos em Física 2 que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, certo? Então, se o comprimento, como a velocidade, nesse caso, é constante, porque é a velocidade da luz, se eu aumento o comprimento de onda, eu estou diminuindo a frequência. Então, a onda, quanto maior ela for em tamanho, em comprimento de onda, ela vai ter uma frequência mais baixa, ou seja, ela vai ser menos energética. Nós vamos ver no decorrer desse volume 4 e durante esse curso nosso de Física Moderna que eu posso descrever ondas eletromagnéticas como sendo formadas por pacotinhos de energia, que eu chamo de fótons. E esses pacotinhos de energia, eles têm a propriedade de que, quando a frequência é maior,
esse pacote vai ter uma energia maior, certo? Então, a energia de uma onda está ligada à sua frequência. Quanto maior a frequência, mais energética. E sendo mais energética, ela é mais penetrante, certo? Ela vai mais fundo na matéria. Um comprimento de onda menor, ela vai penetrar mais. Vamos discutir isso agora com um pouco mais de cuidado. Então, a gente vê aqui embaixo que há uma separação entre radiação ionizante e não ionizante. A radiação ionizante é aquela capaz de penetrar, certo? No seu corpo, nas suas células e provocar ali radicais livres, certo? Elas podem acabar fazendo com que você excite elétrons e arranque elétrons das células, fazendo aparecer íons. E aí tem um perigo, que é aquele perigo dos dias atuais, de ter câncer, por exemplo. Por isso que não é muito indicado você ficar exposto à radiação ultravioleta no horário ali ruim do sol, e pior ainda, no caso de raio-x, que você, quando vai tirar um raio-x, você usa aquele colete de chumbo para poder amenizar essa pancada de radiação. E raios gama nem comenta, porque radiação gama, você pode colocar aquele colete de chumbo do raio-x à vontade, que você não vai parar os raios gama. Certo? Os raios gama são muito penetrantes e muito danosos ao corpo humano. E as não ionizantes são aquelas que simplesmente ou te aquecem, no caso de infravermelho, ou te iluminam, no caso da visível, ou bate em você e reflete e vai embora. Bate em você e não acontece nada, como micro-ondas e rádio, certo? Então, nós temos aí esses tipos de onda. E seguindo, se eu pego agora só o espectro visível, o que eu vou ter que eu chamo de espectro visível? Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês é a seguinte: a natureza ela não distingue uma onda da outra, certo? Um raio gama e uma onda de rádio são fisicamente idênticas, formadas por oscilações de campos elétricos e magnéticos, e nada mais, certo? Ora, o que nós chamamos de luz visível é uma faixa do espectro que o nosso corpo, por uma questão de evolutiva, ficou sensível. Vocês devem lembrar, lá de Física 2 também, que nós tínhamos aquele espectro audível. Nós tínhamos ondas sonoras e tínhamos os ultrassons e infrassons. Então, os ultrassons e os infrassons nós não ouvíamos, nós não conseguimos ouvir. Nós não temos habilidade, nós não temos, na nossa fisiologia, mecanismos de captar um ultrassom, por exemplo. Mas há equipamentos, quem vai fazer o teste de gravidez e tal, para ver se tem um bebezinho ali dentro, vai ver sexo e tudo mais, usa ali um ultrassom para pegar os ecos das ondas sonoras e consegue transformar aquilo ali numa imagem. Faz um mapeamento de sinal e transforma num padrão de claro e escuro, onde você consegue ver ali um serzinho na barriga da grávida. Mas o nosso olho não. Talvez outros animais, certo, da natureza consigam captar, e talvez não, mas há outros animais que conseguem captar esses sinais que não são ondas audíveis, certo? Mas nós não. Mas no fim do dia, se eu pego som audível, infrassom ou ultrassom, o que eles são fisicamente é a mesma coisa, que é o quê? Ondas de pressão. Se eu tenho comprimento de onda maior ou menor, aí é outra história, mas todos são ondas de pressão. Aqui no caso das ondas eletromagnéticas, espectro visível, infravermelho, onda de rádio, raio-x, raio gama, micro-ondas, enfim,
todas essas são oscilações de campos elétricos e magnéticos. O espectro visível, por um acaso, por uma questão evolutiva, a gente aprendeu, a gente consegue enxergar, a gente consegue captar. E nós temos que a luz visível ela vai ter um tamanho ali de comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros. É uma faixa bem estreita. Se vocês pegam aquela expressão velocidade igual a lambda f, e eu pego velocidade da luz e quero descobrir uma frequência, eu vou descobrir aí que esses 400 nanômetros seriam aproximadamente 7 vezes 10 a 14 Hz, e os 700 nanômetros seriam aproximadamente 4 vezes 10 a 14 Hz. Então, essa seria a parte visível. E cor, como eu falei, seria só uma questão de sensibilidade do olho humano, de forma que pessoas diferentes podem acabar enxergando as cores de maneiras diferentes, assim como pessoas diferentes podem ouvir sons de formas diferentes. Agora, uma coisa interessante de notar, e depois eu vou voltar nisso, é que é o seguinte, se eu pego aí entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, que é a faixa na qual eu estou vendo, perdão, eu não escuto, eu não enxergo, perdão, da mesma forma em todas as faixas de cor. Algumas cores, que são as cores do meio, que é mais ali para um verde, amarelo, essas cores do meio a gente enxerga com um pouco mais de facilidade, ao passo que o vermelho e o azul eu enxergo com mais dificuldade. Assim como no caso do espectro audível, quando eu tinha lá de 2 até 20 mil Hz, que eram as frequências que eu consigo ouvir, de 20 até 20 mil, ora, a gente sabe que frequências muito baixas e muito altas, eu começo a perder a sensibilidade. Até escuto, mas eu tenho que ter uma intensidade alta para conseguir escutar. Se for intensidade moderada e baixa, eu nem escuto mais. Então, o olho humano, ele não enxerga do vermelho até o violeta igual e tem uma barreira. Passou do violeta, acabou, voltou do vermelho, acabou. Não. O nosso olho ele vai perdendo a sensibilidade aos pouquinhos quando vai chegando para as bordas do espectro. Então, ele enxerga muito bem no meio, perto ali dos 550 nanômetros, e quando vai para 400 e para 700, ele passa a enxergar menos. Então, basicamente, no meio é onde eu enxergo melhor. E uma coisa bastante, não vou dizer curiosa, porque também é uma questão evolutiva, é que se eu pego o Sol, a nossa estrela aqui, que nos ilumina, o Sol ele emite radiação numa gama enorme de espectro eletromagnético. Ele emite no raio-x, no infravermelho, ultravioleta, no visível. Agora, quando eu pego a superfície do Sol e eu olho qual é o máximo de emissão, qual é o comprimento de onda que o Sol emite no máximo, esse máximo acontece também nesses 550 nanômetros. Ou seja, o ser humano, ao ter uma evolução iluminado pelo Sol aqui na Terra, ele teve um aparelho de visão, no caso os seus olhos, que evoluíram baseado em quem o iluminava. Se nosso Sol, por exemplo, fosse uma estrela que emitisse mais luz azul do que vermelha, a gente acabaria enxergando mais azul, o que não é o caso. Se o Sol tivesse uma iluminação mais vermelha que azul, a gente passaria a enxergar mais para o vermelho, o que também não é o caso. Mas como o Sol ele vai emitindo ali, bem naquela parte do verde amarelado, que é o meio 550, acaba que os nossos olhos também vão enxergar melhor nessa faixa. Então, essa é uma propriedade evolutiva
dos seres humanos, nosso aparelho de visão. Então, agora que eu falei um pouquinho sobre espectro visível, eu vou passear um pouco pelas outras faixas. Então, se eu pego o espectro visível e dele eu parto para uma energia mais baixa, eu vou chegar no quê? Eu vou chegar no infravermelho, certo? O infravermelho, ele vai ter um tamanho de comprimento de onda de 0,7 micrômetros até mais ou menos 1 milímetro. Esse é o tamanho das ondas do infravermelho. E essas ondas estão ligadas à transmissão de calor. Então, quando eu falava em Física 2 sobre equilíbrio térmico, esse equilíbrio térmico que eu vi em Física 2, ele vinha baseado na troca de ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Nossos olhos não conseguem ver. No entanto, equipamentos adequados tornam isso possível. Aqui na imagem da apresentação, nós vemos aí um cachorro sendo visto por uma câmera infravermelha, certo? Com um padrão ali de temperatura baseado nas cores, ou o contrário, com as cores baseadas em um padrão de temperatura. A olho nu não é possível ver esse padrão de flutuação de temperatura, mas a câmerazinha consegue. E se eu pego, por exemplo, um espeto quente, por mais que o espeto não fique incandescente, quando você chega perto do seu corpo, você sente aquele calor, você sente aquela troca de energia mais intensa. Por quê? Porque ele está tendo uma emissão, uma irradiação muito grande. E isso acontece na faixa do infravermelho. E uma coisa importante de dizer é que se eu pego um objeto e eu vou aquecendo esse objeto, certo? Ao aquecê-lo, eu saio do infravermelho e chego no visível. Um objeto que vai para uma câmera para pegar uma câmara para pegar fogo, por exemplo, ali eu botei na apresentação de vocês, carvão em brasa. Vocês veem que quando o carvão ele começa a ficar incandescente, é no vermelho que ele fica, certo? Porque a primeira cor depois do infravermelho que aparece é o vermelho. Se você pega um alto forno da CST, da antiga CST, por exemplo, você é capaz de descobrir qual é a temperatura daquele compartimento fechado pela cor que está sendo emitida dentro desse forno. Quanto maior a cor, quanto maior a temperatura, mais a cor ela vai partindo do vermelho e indo para o amarelado. Se você pega, por exemplo, a chama do fogão, que está ali do lado também que eu coloquei, a chama do fogão saudável ela é azulada. Se você coloca uma caneca de leite para poder ferver e o leite transborda e pinga na boca do fogão, o que a gente vê? Que aquela chama que era azul fica amarelada. Basicamente, o que você fez foi esfriar o fogo. Então, o fogo mais quente é azul. O fogo mais frio é vermelho. No meio do caminho está amarelado. Então, eu tenho basicamente isso. E aqui do lado eu coloquei um espectro que a gente vai estudar melhor nos capítulos seguintes, lá na frente, que é o deslocamento de Wien aqui, mas isso fica para depois. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que quando eu tenho um sistema fechado, um espectro tipo de corpo negro, uma cor para esse sistema indica uma temperatura, certo? O pico de cor indica a temperatura em que ele está. Então, se eu pego um objeto que está incandescente, vermelho, e eu aqueço, 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 ele vai chegar ali numa cor mais amarelada e vai variando. Então, quando eu aqueço algum objeto muito, o que acontece com ele é que todos esses objetos que, obviamente, não queimem
e não sumam, eles vão tender sempre a mesma cor, se tiverem a mesma temperatura. Tem uma expressãozinha para isso. Essa energia que é radiada, essa potência por área, ela vai estar ligada a um fator elevado, um fator multiplicado pela temperatura elevada à quarta potência. Então, nós temos uma expressão para encontrar essa relação de 1 a 1 entre cor e temperatura, quando eu tenho, claro, espectro visível, e a gente vai estudar isso. E se eu pego, então, o espectro visível, a gente chega naquelas imagenzinhas, naquelas cores que vocês têm quando vão comprar lâmpada fluorescente, por exemplo. Quando você vai comprar lâmpada fluorescente, a gente tem, sei lá, eu quero comprar uma lâmpada de 3.000 Kelvin, ou então uma lâmpada de 6.000 Kelvin. Então você sabe qual é a lâmpada amarelada, aquela boa para leitura de noite, para não tirar seu sono, e qual é a lâmpada branca, ou que tem mais tons azuis. Então, basicamente, quando você vai comprar uma lâmpada fluorescente e tem nela especificada a cor dela, essa cor sempre vem em função da temperatura. Então, você tem lá embaixo nas especificações, uma lâmpada de 2.000 Kelvin, uma lâmpada de 3.000 Kelvin, correto? Então, basicamente, é disso que se trata, do que a gente acabou de falar aqui. Se a gente continua a descida e sai do infravermelho, a gente chega na micro-ondas, certo? As micro-ondas, eu poderia ficar no exemplo básico do micro-ondas doméstico. Vocês sabem que as micro-ondas, elas têm um comprimento de onda adequado para poder excitar moléculas de água ali. Então, você consegue aquecer o alimento colocando dentro daquela câmarazinha de micro-ondas. O que eu tenho ali, basicamente, é um circuito oscilante, e esse circuito oscilante, ele produz esse padrão de micro-ondas. Só que, para além disso, para não ficar só do que nós vemos no doméstico, as micro-ondas foram muito importantes no desenvolvimento da ciência quando eu falo em entender o comportamento do universo, a história térmica do universo. O que eu tenho é que, se eu volto no passado, hoje o universo está se expandindo. Hoje o universo se expande e, mais do que isso, se expande acelerado. É o que as medidas hoje nos dão. Se o universo expande hoje, então a gente pode imaginar, retrocedendo no tempo, rebobinando a fita, que houve um momento no qual esse universo estava em um tamanho muito pequeno e muito mais quente. Muito pequeno, muito mais quente. Nessa época, quando o universo era muito pequeno e muito quente, havia ali naquele universo muita energia disponível. Então a gente não conseguia formar átomos de hidrogênio, por exemplo. Você tinha núcleos soltos, você tinha prótons soltos, você tinha elétrons soltos e tinha energia solta. Então a energia, a luz naquela época, ela ficava passeando. Batia num próton, batia no elétron, batia no outro elétron, batia num próton. Ela ficava ali no meio, quicando entre uma partícula e outra, mas ela não tinha um caminho muito longo. Com uma distância bem pequena que ela percorria, ela já era absorvida por um próton e depois emitida de novo. Então a luz não conseguia caminhar naquela sopa de prótons e elétrons. Só que o universo ele foi expandindo, ele foi resfriando, até que quando chegou mais ou menos, se eu não estou enganado, numa idade de 300.000 anos, lá no início do universo, se eu não me engano foi esse o tempo, ele ficou frio bastante para que os elétrons eles fossem captados pelos prótons, se unissem, se combinassem e virassem átomos de hidrogênio. A partir do momento que você tem um átomo de hidrogênio, aquela energia que ficava sendo absorvida e emitida,
ela pôde finalmente viajar, ela pôde finalmente se espalhar livremente. Então, o primeiro sinal eletromagnético do nosso universo foi desse momento lá atrás, quando os primeiros átomos de hidrogênio se formaram no universo. Então, naquele momento, houve uma radiação emitida de uma temperatura, uma energia muito alta. Só que o universo ele foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Essa radiação foi perdendo energia e continua se propagando até hoje. Então, Penzias e Wilson, usando lá um antenão de micro-ondas, eles conseguiram captar, aqui na imagem, tem esse risquinho aqui no meio, eles conseguiram captar os primeiros sinais de micro-ondas vindos do universo. Nesse caso aqui, é um chuvisco bem onde está a nossa Via Láctea, olhando para o céu. Mas isso deu um sinal, deu um alerta. Opa, existe uma radiação, e é uma radiação que hoje a gente sabe que está na faixa do micro-ondas, certo? O micro-ondas, que são ondas que estão entre 1 milímetro e 1 metro, essas ondas que vêm do fundo do universo, lá do início do universo, elas têm basicamente 1,9 milímetros de tamanho e aproximadamente 160 gigahertz de frequência. Deu um alerta e a gente começou a fazer o quê? Começou a mandar alguns satélites, algumas sondas um pouco mais potentes para poder medir essa flutuação, essa radiação que vinha do fundo. O nome disso, contextualizando, é radiação cósmica de fundo, ou radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Então, essa radiação que vem do fundo do universo, ou do melhor fundo visível possível, porque é o primeiro sinal eletromagnético, é uma radiação que hoje a gente sabe que ela não é homogênea, ela tem flutuações. Então, esse satélite aqui, da época de 92, COBE, o nome dele vem de Cosmic Background Explorer, que tipo seria essa sonda que vai explorar a radiação cósmica de fundo. Essa sonda, ela conseguiu captar esses padrões de flutuação. Logo depois, veio essa sonda, alguns anos depois, WMAP. Essa WMAP vem de Wilkinson Microwave Anisotropic Probe. Anisotropic Probe. Esse aí, o WMAP, ele conseguiu ver essa radiação que vem do fundo de micro-ondas com muito mais flutuações. O que são essas flutuações? Seriam locais onde o universo estava mais quente ou mais frio, por assim dizer. Então, são flutuações de temperatura. Essa radiação cósmica de fundo, hoje, chega até nós com uma temperatura de mais ou menos 2,7 Kelvin. É uma temperatura muito baixa. O universo hoje, como um todo, quando eu penso lá do seu início muito quente e essa expansão que foi resfriando, hoje o universo está mais próximo do zero absoluto, com 2,7 Kelvin, do que qualquer outra coisa. Então é claro que nós na Terra temos uma temperatura agradável. O Sol está muito quente. Se eu pego outras estrelas, estão mais quentes ainda. Agora, o universo como um todo, se eu pego todo o universo, ele está bem, bem, bem frio. Então, eu fui vendo aí essas flutuações. Ora, não ficou nisso. E, se vocês puderem ver aqui, nós temos que é uma questão de eletrônica. Vocês podem encontrar isso aí em sites que falam sobre micro-ondas, tanto que eu encontrei no site de refrigeração.net. As micro-ondas têm algumas bandas. Tudo isso é micro-ondas, né? Eu tenho banda L, banda S, banda C, banda X, KU, K, KA, QU, V, enfim.
Eu tenho várias bandas de frequência. E quando eu vou olhar, por exemplo, essas anisotropias, essas flutuações da radiação cósmica de fundo, eu vou olhar também em diferentes frequências. Então, aqui tem algumas fotos da sonda WMAP e nós temos que cada uma dessas imagens que estão vendo aqui, elas correspondem a faixas diferentes, certo? Então, aqui, por exemplo, essa do meio que eu estou apontando aqui seria a banda K, certo? Essa de baixo seria a banda V. Então, eu consigo olhar esse mapa do fundo do universo, lembrando que esse mapa é como se fosse um mapa mundi, né? A Terra é esférica, mas eu coloco ela no mapa mundi com esse formato ovalado. Então, esse formato ovalado aqui seria o mapeamento do céu visto aí em todas as direções. E uma coisa bem bonitinha é que, assim como nós vimos aqui atrás, eu mostrei para vocês aqui agorinha, esse espectro de uma certa cor, o máximo de uma cor, tem uma curva que é uma gaussiana aqui, que indica uma certa temperatura do objeto, do corpo negro, enfim. O nosso universo, ele segue, teoricamente, uma curva dessas, e se eu olho experimentalmente, os dados experimentais, eles batem em cima da curva muito bonitinho. Então, eu tenho um espectro de potência para o nosso universo, eu tenho um modelo cosmológico hoje para o nosso universo, baseado numa ideia de corpo negro que emitiu radiação. Nós estamos hoje medindo essa radiação cósmica que vem do fundo e os dados cosmológicos estão batendo muito bem com a previsão teórica. Não paramos no WMAP e mandamos mais recentemente a sonda Planck, certo? A sonda Planck foi enviada e vejam que ela conseguiu resolver muito mais. Esse era o mapa da sonda WMAP e aqui eu tenho o mapa da sonda Planck. Então aqui, essas coresinhas azuis e vermelhas, elas são flutuações de temperatura lá do início do nosso universo. Para vocês terem noção de tamanho, essa aí é a sonda Planck. Esse é o tamanho dela quando você compara com um ser humano, por exemplo. Então está aqui um cientistazinho e aqui está a sonda. Ela foi colocada no topo de um foguete, basicamente como isso aqui, ó. Ela está aqui nessa cúpula, é aqui dentro que ela é colocada. Quando sai da atmosfera, você libera essa sonda que vai ficar então em órbita ao redor do nosso planeta e aí fotografando o fundo do universo. Esse aqui, então, é uma imagem típica da sonda Planck. Vocês podem perguntar o seguinte: olha, mas essa imagem aqui, essa imagem cheia de flutuaçãozinha, ela está bem diferente dessa imagem aqui. Por quê? É porque basicamente ali o vermelho, esses padrões em vermelho, indicam essa radiação de fundo. E o que está em azul é a radiação emitida pelo gás da Via Láctea. A Via Láctea tem muita matéria, muito gás, muita poeira, e essa poeira emite radiação. Então eu só consigo ver essa figura aqui bonitinha e mais homogênea depois que eu pego uma imagem como essa e vou limpando. Aqui no meio que tem uma parte bem branca, é a parte que está o centro da galáxia, o centro da nossa galáxia. Então dali vem muito micro-ondas, é muito iluminado. Eu tenho que pegar todos esses efeitos do fundo da galáxia, da poeira e de qualquer coisa a mais que tiver, e eu tenho que ir eliminando isso para formar aquele mapa. Bom, e para poder finalizar essa certa demora em micro-ondas, que são bem interessantes do ponto de vista cosmológico, eu queria ir um pouco mais além com vocês. Hoje,
se eu olho o nosso universo, o que nós estamos vendo? Aqui eu tenho a Terra está em volta do Sol. O Sol, ele está em volta do centro da galáxia. Então nós temos nossa galáxia. A galáxia é formada por muita estrela, muita estrela. Uma das estrelas é o nosso Sol. Então eu tenho a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Eu tenho várias outras galáxias em volta. E essas galáxias formam o que a gente chama de aglomerado de galáxias. Então, eu vou ter várias galáxias orbitando uma ao redor das outras, formando um aglomerado. Esses aglomerados de galáxias formam o que a gente chama de superaglomerados de galáxias. E quando eu pego o universo todo e olho como se fosse de fora, o que eu vejo é como se fosse uma trama, um aspecto, tipo uma rede, tipo uma teia de aranha, onde a matéria ela está distribuída. Lá no início do universo, eu tinha vários elétrons, vários prótons, numa sopa. E isso estava distribuído. Depois disso, eles formaram hidrogênios e foram formando átomos mais pesados. Isso já dentro de estrelas. Só que, como que uma estrela pôde se formar? O que ocorre é que em alguns certos pontos do nosso universo primordial, a gente foi tendo carocinhos que foram se formando. A matéria ela foi se aglomerando em torno de certas regiões e aí a gente foi condensando e criando essas regiões mais massivas que formaram estrelas e galáxias e tudo mais. Aqui tem uma simulação, certo? Uma simulaçãozinha de como isso seria. Essa imagem toda branca, toda homogênea, seria o nosso universo inicial muito quente. Conforme o universo esfria, eu vou tendo as coisas se aglomerando. Então vamos ver aqui a simulação. O universo ele vai esfriando e as regiões elas vão condensando. A matéria ela vai condensando em certas regiões e vai ficando mais e mais próxima. Então, hoje, se eu pegar o universo como um todo, a estrutura do universo hoje é essa aí. Esses vários filamentos, onde todos esses pontinhos aí, esses pontinhos mais claros, não são nem estrelas, nem galáxias. São aglomerados de galáxias. Então, esse seria onde a gente chegou. Seria o nosso universo hoje. E tentando, claro que é difícil, mas tentando deixar muito claro a vastidão disso. Porque a ideia de estrela, do tamanho de uma estrela, quando eu pego essa figura, ela já ficou para trás há muito tempo. Eu não tenho nem noção aqui. O que eu estou vendo nessa imagem são aglomerados e superaglomerados de galáxias, numa estrutura tipo uma rede. E tudo isso que a gente tem agora de imagem, todas essas visões que a gente tem, em boa parte vieram desse estudo desse fundo em micro-ondas. Então, estudar hoje o universo, estudar hoje galáxias e estrelas, é lançar mão do que nós sabemos de espectro eletromagnético e várias faixas. Bom, continuando, depois que a gente sai do micro-ondas, vamos aí para ondas de rádio. Então, basicamente, tem uma antena que vai gerar ondas numa antena de dipolo. Então, eu vou ter esses dipolos aqui oscilando. Quando eles oscilam, eles geram essas ondas que se espalham pelo espaço. E uma certa antena na sua casa, ela capta esses campos elétricos oscilantes que estão passando pela barra. Então, vocês devem lembrar que aquelas anteninhas que nós temos em casa de televisão, por exemplo, aquelas escamas de peixe, como se chamava. É escama de peixe, aquela espinha de peixe, né? Escama é outra coisa. Aquela espinha de peixe que tem várias daquelas hastes
e você tem que apontar para uma certa região certinha para que ela possa sentir, que ela possa resolver esses padrões de campos elétricos oscilantes. Então, se eu pego ondas de rádio hoje, eu posso ter a parte de radar, eu posso ter ondas AM, FM, ondas de TV. E, como curiosidade, quando eu falo de onda AM, isso significa uma amplitude modulada. Então, AM, vocês veem aqui que eu estou mantendo uma certa frequência, mas estou modulando a amplitude. E o FM, eu vou modular a frequência. Frequência modulada. Vocês devem lembrar, não sei se vocês já ouviram alguma rádio AM, mas rádios AM, geralmente usadas para dar notícia, coisas menos nobres, que tem que ter menos qualidade sonora, elas têm um som mais grave. O AM tem menos qualidade. Por outro lado, ele tem mais alcance. A onda AM, ela chega mais longe. Já a onda de frequência modulada, a onda FM, ela permite um som estéreo, um som bom, mas ela tem um alcance menor. Então, quando eu vou escolher entre AM e FM, o AM está bem saindo de moda ultimamente, mas o AM ele era bem comum quando você tinha estações de rádio de notícia, né? Então, eu já ouvi muito futebol pela AM. Bom, onda de rádio é o que está na borda do espectro. Então, de 1 metro para cima, eu chamo de onda de rádio. Então, qualquer onda que tenha um comprimento de onda maior do que 1 metro é onda de rádio. E isso também é importante para cosmologia e astronomia. Existe um ramo chamado de radioastronomia, que seria captar imagens de objetos espaciais, objetos que estão aí pelo universo afora, via ondas de rádio. Então, esse aqui é o VLA, certo? Nos Estados Unidos. Então, o VLA, que é esse Very Large Array, ele tem várias antenas que captam ondas de rádio. Cada antena dessa tem um certo diâmetro, só que quando eu faço essa distribuição de antenas aí num formato de Y, como vocês veem na figura, é como se eu estivesse pegando uma antena com esse diâmetro todo aqui. Então, todas elas juntas é como se eu estivesse cobrindo uma região circular muito maior. Então, eu coloco várias antenas que são grandes. Vocês podem ver aqui que tem uma escadinha nessa imagem. Eu tenho uma certa escadinha aqui onde subiria um ser humano. Então, essa antena é muito grande. E eu tenho aí várias antenas em disposição de Y. Esse sistema ele já está previsto para ter aí uma expansão, para ficar um pouco maior. Mas até onde o nosso livro pegou atualização nessa época, ele tinha 27 antenas parabólicas de 25 metros de diâmetro cada uma. Então, eu tenho aí 25 metros de diâmetro cada uma. E com toda essa estrutura, eu estaria formando uma antena muito maior. E eu faço o que com isso? Bom, se eu aponto o universo afora, eu consigo ver objetos. Aqui, nessa imagem à esquerda, por exemplo, eu tenho a nebulosa de Caranguejo. A nebulosa de Caranguejo vista em ondas de rádio. Quando eu pego aquelas imagens bonitas de universo, aquelas fotos bacanas, coloridinha, bonita, o que é aquilo? Aquilo é uma composição de vários comprimentos de onda formando uma imagem. Se eu olho apenas alguns comprimentos, por exemplo, aqui só onda de rádio, eu teria esta visão da nebulosa de Caranguejo. Aqui do lado direito, o que eu tenho, eu botei só para ilustrar, que eu consigo olhar para regiões, para galáxias do nosso universo e a gente consegue ver picos de emissão de ondas de rádio, e esses picos de emissão
estariam indicando que ali no meio tem algum tipo de objeto que tem uma atividade astrofísica diferenciada, certo? Posso ter ali um centro, um buraco negro absorvendo coisas, enfim. Eu posso ter alguns tipos de objetos dependendo de como eu estou emitindo essa radiação. Ou eu posso ter mais poeira, enfim. Então, quando eu olho para o universo em uma certa faixa do espectro eletromagnético, eu vejo algumas coisas que eu não veria a olho nu, por exemplo. A olho nu, o Hubble, que está em órbita, olhando até o universo profundo, ele não consegue captar muitas dessas imagens que não são do visível. Bom, então agora o que a gente fez? A gente saiu do visível, desceu para o vermelho, infravermelho, micro-ondas e chegou nas ondas de rádio. Agora a gente vai pular para o outro lado. Eu tinha o violeta e se eu subo o violeta, eu chego no que eu chamo de ultravioleta. E vocês todos já escutaram muito falar sobre ultravioleta, porque a gente está sempre consumindo muito protetor solar para não ter problema com ultravioleta. E no nosso planeta, também é uma questão bem atual, a camada de ozônio ela nos protege contra certos tipos de raio ultravioleta. Vê que a gente tem aí na figura o VA, o VB e o UVC. Se eu tenho uma camada de ozônio saudável, esse UVC praticamente não passa. O UVB é muito atenuado e o UVA passa. Mas o UVA seria menos perigoso do que essas outras, que são mais penetrantes ali. Então, basicamente, eu tenho tipos de ondas de radiação ultravioleta e a camada de ozônio nos protege, certo? Protege a nossa pele e a nossa vida. E eu também consigo olhar para objetos astrofísicos utilizando radiação ultravioleta. Nessa imagem da direita, a gente está vendo o nosso Sol em ultravioleta. Certo? Está vendo o Sol em ultravioleta. Eu posso ver o Sol no espectro visível, certo? Eu posso ver o Sol em raio-x, eu posso ver o Sol em raios gama ou outras radiações. Então, eu posso estar vendo o Sol em vários tipos, em várias faixas do nosso espectro eletromagnético, certo? E nós, quando tiramos também uma foto do Sol e colocamos ele numa moldura e tudo mais, também fazemos uma composição desses espectros para poder ver esse comportamento de tempestade solar, esses explosões que acontecem em certos pontos, como que a energia é dispersada e coisa e tal. Então, é isso aí. Temos, então, alguns tipos de radiação ultravioleta, algumas penetram mais, as outras ficam barradas na camada de ozônio. Penetrando mais na sua pele, isso também se torna um problema. Certo? O que mais? Pense o seguinte, sempre que eu tenho uma radiação eletromagnética, eu vou ter que, quanto mais penetrante ela for, quanto mais energética ela for, pior para mim. Mais perigoso para o meu corpo. Então, aqui, como que está passando a camada de ozônio? É o UVA. Então, essa vai ser, a princípio, pior para a gente. O raio ultravioleta, a radiação ultravioleta, que vai estar mais embaixo daqueles 400 nanômetros que nós vimos, que seria o violeta. Então, vai estar entre mais ou menos 1 nanômetro e 400 nanômetros. Se eu abaixo
mais ainda o comprimento de onda e aumento a frequência, eu chego nos raios-x. Então, aqui eu tinha uma imagem do Sol em ultravioleta, aqui eu tenho uma imagem do Sol em raio-x. Essa sonda que eu botei aqui do lado, a imagenzinha dela, é a NuSTAR, certo? Que seria essa sonda que vai pegar emissões nucleares, emissões de raio-x, são emissões ali ligadas a fenômenos próximos ao núcleo atômico. Então, eu tenho essa sonda que está em órbita ao redor da Terra, captando imagens de objetos no céu, nesse caso, captando a imagem do nosso Sol. Então, eu posso fazer um mapeamento do nosso Sol em raio-x. Raio-x que nós conhecemos de longa data, há bastante tempo, certo? Que é bem utilizado para a gente, para tirar nossas radiografias. Quebrou um osso? Tira um raio-x. Vai arrancar um dente? Quer ver a raiz? Tira um raio-x. Então, o raio-x, que começou e foi descoberto lá no início dos anos 1900, finalzinho dos 1800, também vamos analisar isso no nosso curso mais à frente, mas o raio-x tem essa utilidade prática no nosso dia a dia e também utilidade astrofísica. Passando do raio-x, a gente chega na pior, certo? Chega no mais energético, no mais penetrante. Então, raios gama, que seriam ondas eletromagnéticas de comprimento menor do que 10 picômetros, ou seja, menor que 10 a menos 11, 10 a menos 11, mili, micro, nano, pico. Então, se eu tiver um tamanho de 10 a menos 11 metros, daí para baixo é radiação gama. Radiação gama que nós vemos em algumas explosões astrofísicas, alguns jatos de raios gama. Então, a gente tem estruturas na natureza que emitem radiação gama naturalmente. Nós sentimos na Terra esse jato chegando. E, por outro lado, eu comentei com vocês na última aula sobre fissão nuclear e como que matéria se transforma em energia numa explosão nuclear. E nessas explosões de bomba atômica, baseadas em fissão nuclear, eu tenho muita emissão de energia e muita dela na frequência gama, o que é muito cancerígeno, altamente prejudicial a qualquer ser vivo. Isso contamina o ambiente e é complicado de lidar. Então, a radioatividade, quando eu pego elementos radioativos em fissão explodindo, você pega lá Chernobyl, até hoje é uma região que não é saudável, digamos assim, para estar dentro, pela explosão que aconteceu por lá. E quando eu tenho uma explosão nuclear, então, a emissão de radiação gama, ela é muito, muito, muito intensa. Para finalizar esse nosso passeio pelos tipos de radiação, eu volto aqui naquela nebulosa do Caranguejo, que eu falei para vocês. Aqui atrás, nós vimos ela em ondas de rádio. Então, aqui eu tenho a nebulosa do Caranguejo em ondas de rádio. Se eu avanço aqui para essa animaçãozinha que eu baixei, eu vou ter o seguinte. Essa imagem que a gente vê pela internet aos montes, da nebulosa de Caranguejo, ela é formada por várias superposições. Esse vermelho seria ondas de rádio. Essa parte mais amarelada, infravermelho. A parte mais esverdeada seria luz visível mesmo. O azul é ultravioleta e em raio-x eu consigo tirar essa atividade do centro dessa galáxia, dessa nebulosa, e ali aparentemente com elétrons muito energéticos
que estão ali em movimento e emitindo raio-x. Porque sempre que eu falo em emissão, certo? Em cor, vocês têm que ter em mente que essas cores ou essas faixas, elas surgem de transições eletrônicas. Aqui se vê em química essas coisas. Sempre que eu tenho uma transição eletrônica caindo para o nível 1, seria essa série de Lima. Caindo para o nível 2, a série de Balmer. O 3, série de Paskin. E tem outras, Pfund, enfim, tem outras séries daí para cima. Mas quando eu estou falando em radiação visível, ao trabalhar com um átomo de hidrogênio e vários níveis de energia no átomo de hidrogênio, a radiação visível ela aparece quando eu tenho uma transição para o nível 2. A série de Balmer é a série visível. Então, quando eu caio do nível 3 para o nível 2, do nível 4 para o nível 2, esses são os fótons, esses são os pacotes de energia na faixa do visível. Por outro lado, quando eu tenho aqui um elétron que está freando próximo a um núcleo, aqui no lado esquerdo, isso se chama Bremsstrahlung, isso no nome do alemão, mas basicamente seria uma frenagem de um elétron. Eu estou mandando um elétron dentro de um material. Esse elétron, ao chegar perto do núcleo, ele vai freando até trocar ali de direção. E nessa troca de direção, ele vai ter uma aceleração. E ao acelerar, ele vai emitir radiação. Certo? Ele vai emitir radiação X. Então, esses fenômenos mais energéticos, que envolvem ali regiões próximas do núcleo, vão ter energias mais altas. Então, o raio-x vem dali. Radiação visível já seriam transições um pouco mais suaves e menos energéticas. E aí, só para reforçar com vocês, que quanto maior a frequência, quanto mais energético, mais penetrante e mais perigoso também. Agora, finalmente, depois desse passeio todo por todo o espectro, a gente chega onde a gente queria chegar, que é exatamente o espectro visível. Como eu falei para vocês, o espectro visível ele vai ter ali uma região de máximo de captação pelo seu olho. Aqui, nessa figura, eu tenho do lado a sensibilidade relativa em função do comprimento de onda. Então, quando eu estou aqui próximo aos 550, 555 nanômetros, eu tenho o máximo de captação. O seu olho consegue captar esse amarelo esverdeado aqui com a máxima, com o máximo rendimento, vamos colocar assim. Quando eu chego aqui próximo do 430 nanômetros, esse azul quase na pontinha, eu vou ter uma sensibilidade relativa de cerca de 1%. Certo? Então, eu vou enxergar com 1% do que eu enxergava aqui no centro, com 550, quando eu chego perto dos 430. Mesma coisa quando eu chego lá perto dos 690. Lá perto dos 690, também tenho cerca de 1% de sensibilidade relativa. E aí, quando eu estou na visão normal, dia claro, iluminado ao sol, esse é o padrão de sensibilidade. Mas quando eu estou com o olho mais acostumado ao escuro, vocês vejam que esse pico ele se aproxima muito aqui dos 510, 515 nanômetros. Eu mudo um pouco a forma como o meu olho capta essas ondas eletromagnéticas.
Então, a captação depende do seu instrumento. O seu instrumento é o olho, correto? E aí, cada pessoa vai ter flutuações, variações da forma como enxerga. Mas esse aqui seria basicamente do 400 até os 700 nanômetros, a faixa do visível, mostrando, claro, as regiões onde você ouve melhor. E isso não é muito diferente de quando eu falei com vocês, a questão de nível sonoro e como eu vou ouvir ondas sonoras. Se eu vou do 20 até o 20.000 Hz, eu só consigo ouvir com intensidade sonora baixa aqui próximo, botar aqui, sei lá, 5, 4.000 Hz. Quando eu vou me aproximando das bordas, me aproximando do 20 Hz ou do 20.000, eu só consigo ouvir com frequência, com intensidade alta, com nível sonoro alto. Nível sonoro que eu posso trocar por volume, certo? Volume. Não se esqueçam que falar que o som é alto ou baixo não é correto. Som alto ou baixo tem a ver com frequência, não com intensidade. Então, cada ouvido é um ouvido, pessoas trabalham de formas diferentes, mas um ser humano típico tem esse padrão aí de audição, esse padrão de zona de audição. E o ser humano típico também tem esse padrão de zona de visão. O seu olho funciona nessas faixas. Claro que a pessoa que é daltônica não enxerga muito bem algumas cores. Tem problemas lá com os cones e bastonetes dos olhos e não consegue captar bem algumas cores. Por isso que é importante perceber que cada um é cada um. E se o objeto ele está visível, é porque existe uma transição eletrônica que fez emitir luz. Uma coisa é estar visível porque alguma luz o iluminou. E aí vocês têm que lembrar daquelas regrinhas lá do ensino médio, que se eu ilumino, por exemplo, um objeto verde com uma luz vermelha, eu vou ver ele preto. Por quê? Porque o objeto verde significa que quando eu ilumino esse objeto com luz branca, com a mistura de todas as cores, ele só reflete o verde. Então, se eu pego esse objeto que é verde em uma luz branca e eu ilumino ele com uma luz vermelha, ele não vai ter nada para refletir, nada para transmitir de volta. Então, ele vai ficar preto. A forma então como eu enxergo objetos depende de como eu os ilumino. Por outro lado, tem objetos que têm uma emissão própria de luz. Quando o objeto tem uma emissão própria de radiação térmica, a gente fala que ele está irradiando. Só que se essa radiação ela é visível, a gente fala que o objeto é incandescente. Se eu pego então um filamento de lâmpada incandescente, aquele filamento ele ficou tão quente que passa a emitir luz. Se eu pego o carvão, a mesma coisa. Em geral, quando eu tenho temperaturas acima de 1.000 graus Celsius. Quando eu passo dos 1.000 graus Celsius, eu tenho um objeto incandescente. E nessa questão do objeto ser incandescente, em alguns casos, eu posso analisar a luminescência deles, certo? A luminescência dos objetos, em dois casos. Alguns objetos, quando eu tiro a fonte que os faz emitir luz, objetos frios, por exemplo, lâmpada fluorescente. Lâmpada fluorescente, ela não está acima dos 1.000 graus Celsius, ela está abaixo, mas mesmo sendo frio, ele emite luz. Então ele tem uma luminescência, mesmo frio. Ele não está incandescente, só está luminescente. Quando eu desligo essa fonte
que o faz ser luminescente. Se essa luz para de ser emitida muito rapidamente, eu chamo ele de fluorescente. Mas se ele tem um certo tempo de permanência dessa luz ao ser emitida, como, por exemplo, aqueles ponteirinhos de relógio que você olha no escuro, eu chamo isso de fosforescente. Então, fosforescente, ele tem um tempo de permanência da emissão de luz, com um tempo ali acima de 10 a menos 8 segundos, e fluorescente não. Fluorescente fica abaixo dos 10 a menos 8 segundos. E quando eu falo de luminescência, eu tenho alguns tipos de luminescência também. Por exemplo, a quimioluminescência, que é quando eu tenho reações químicas que geram luz. Eu posso ter a bioluminescência, que são essas reações químicas no meio biológico. Um exemplo mais comum seriam lá os vagalumes. O vagalumezinho que tem sua luzinha própria por reações químicas. E tenho também triboluminescência, que seria um caso quando eu tenho cristais que estão ali se quebrando. Ao quebrar alguns cristais, eles também emitem luz. Então, basicamente, eu tenho aí essa introdução qualitativa dos fenômenos luminosos. E agora a gente passa para a parte um pouco mais quantitativa, a parte da velocidade da luz, como que essa velocidade da luz ela ocorre, como é que ela muda quando eu mudo o objeto e como que eu vou ter esse movimento da luz quando encontra uma interface entre dois meios. Então a gente vai ver o que é a reflexão, o que é a refração e depois ver no final o que é o nosso efeito Doppler também. Nós não veremos nesse curso de Física Moderna a parte que fala de espelhos e lentes, porque isso não é algo muito moderno. Então, esse capítulo 38, a gente vai trabalhar, 39, a gente vai trabalhar ele todo, fala da parte de ondas luminosas, reflexão, refração, as leis, falar sobre o princípio de Fermat. Mas, encerrando esse capítulo 39, o que vai acontecer na quinta-feira, a gente vai pular direto para o capítulo 41, que vai falar de interferência. A gente não vai passar, então, pelo capítulo que fala de lentes e espelhos, porque isso não é assunto, matéria do nosso curso atual, certo? Bom, então, basicamente, a introdução que eu queria fazer era essa. Eu até pensei um pouco mais longe, eu tinha mais coisa preparada. Como de costume, eu preparei aqui para vocês 3 páginas de conteúdo e eu consegui dar apenas uma nesse tempo de aula. Então, estou sempre aí subestimando o nosso tempo. Então, por hoje era isso. Não vou seguir mais adiante, apesar de ter mais o que falar. Então, por agora, eu vou ficar nesse conteúdo. Introduzimos dessa maneira o espectro eletromagnético e a faixa do visível, correto? E a partir da aula que vem, a gente passa dessa discussão toda que foi quantitativa, que foi qualitativa, para a discussão quantitativa, para os cálculos e para a finalização do capítulo. Bom, então, por hoje era isso. Nem sei quanto tempo que durou aqui. Acho que vai ter um pouquinho menos do que o tradicional. Mas por hoje, então, era só. E na quinta-feira a gente se encontra de novo e encerra esse capítulo. Obrigado aí pela presença e até a próxima.